Só uns recadinhos. Muito bem. Margarete gravando. Boa tarde a todas, todos e todas. Hoje nós vamos discutir o texto da Perla, que é da Flaxo, né? Também nossa companheira do LEPSE, o não todo e um tratamento possível das diferenças na clínica socioeducativa. Esse livro a gente já teve a oportunidade também de discutir aqui, né? Resistidas e desafiadas, as práticas nas instituições entre demandas, legalidades e discursos. Saiu aí pela editora da Buenos Aires, né, da Flaxo, aí, um livro importante que a gente já tem trabalhado ele há mais tempo. E hoje quem vai comentar, então, é o Lucas Emanuel, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Velber Pinheiro, da UFMG. Então, por favor, nós combinamos que a Perla hoje não está presente, então os comentadores vão fazer uma breve apresentação do texto, né, e em seguida os comentários para que a gente possa, então, abrir o debate. Então, não sei o que Lucas e Velber combinaram, quem fala primeiro, aí vocês fiquem à vontade aí para definir. Boa tarde, gente. Boa tarde, Margarete. Então, nós fizemos uma combinação e queríamos apresentar alguns slides junto. Eu posso compartilhar? Vamos ver se vai funcionar. Está tentando compartilhar? Então, eu já abri aqui. Eu Aham. preciso estar com o arquivo aberto para vocês verem, não é isso? Você clicou aí no compartilhamento de tela, que é esse ícone verde embaixo. Uhum, sim. Aí você estando com aberto, aí você pode pedir, né, para janela ou isso. Tá, já está abrindo já. Vocês veem? Sim. 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 Aham. Sim, Ok. Está no tamanho ok para vocês? Como é que está? tá ótimo. Então, tá bom. É, Então, vamos lá. Eu, né, o Lucas Emanuel, e com o colega Velber, Velber Barros, Isso. pode falar. Isso mesmo. Nós vamos então apresentar esse texto para vocês, que foi intitulado de O Não Todo e um Tratamento Possível das Diferenças na Clínica Socioeducativa. É um texto em espanhol e nós fizemos uma tradução livre de modo que ficasse mais compreensível para o português. É da Perla Zamanovic. E como vocês veem aqui, essa é uma obra... Opa. Deixa eu voltar aqui um pouco. Como vocês veem, essa é uma obra do Vitor Arruda, chamada Unhas e Mamilos, Carnaval 2015. Ele é um artista que, em grande parte da sua obra, nos provoca a pensarmos a vida para além da equação binária, para além das fronteiras de gênero. Então, trouxemos essa Lucas, obra. me permita só uma pergunta. Vocês estão vendo uma tarja na frente da tela ou só eu? Uma Ou tarja. sai Tá a bom. vezes. Tinha Oi? uma coisa tampando aí, uma tarja. Agora sim, voltou. Tá ótimo. Tira e Ah, sim, deixa eu ver. Tem alguma forma de... Não, já tinha voltado. Tá tranquilo agora. Isso. Essa tela voltou. Agora sim. Uhum. Deixa eu ver aqui. Agora está ok, pessoal? Sim. Sim. Certo.
Ok, então como fiz referência à obra do Vitor Arruda, que ela põe em questão essas fronteiras de gênero e demarcações fálicas, vamos dizer assim, já que o texto trata do não todo. Então, para a apresentação, nós pensamos em fazer do seguinte modo: apresentamos o texto, eu e o Velber, e no segundo momento nós fazemos algumas pontuações a partir de instigações que o artigo despontou em nós, na nossa prática, mas é mais uma forma de fazer circular também a fala sobre esse texto. É um texto que faz parte de uma coletânea que nós já trabalhamos, como a Margarete já mencionou. Então, o objetivo desse artigo é, a partir da apreensão do não todo como uma ferramenta teórica da psicanálise para a clínica socioeducativa, para trabalhar com isso que não anda, referido ao sintoma que se põe como dissidente ao discurso hegemônico, o artigo visa propor um tratamento não binário das diferenças nos grupos e um saber fazer com as mesmas pela via do desejo. E um ponto muito importante que vai perpassar todo o artigo é o não todo. O que é o não todo? O não todo, como a Perla reafirma, ele provém das fórmulas da sexuação que Lacan desenvolve desde o seminário, livro 19, em 72, em pelo menos 3 de suas sessões, posteriormente no seminário 20, mais ainda em 73, e a última escrita da sexuação foi no seminário O Arthur Dito, também em 73. O não todo, podemos pensá-lo aí como uma experiência do não sentido, portanto do real. Partindo da referência do Noborromeano, o não todo se difere do sentido que se encontra mais na dimensão imaginária e do duplo sentido que se encontraria mais na dimensão simbólica. Nas fórmulas da sexuação, o não todo está do lado feminino, conforme Lacan estabelece, e é uma experiência de gozo que resiste ao gozo fálico, o qual está do lado masculino nas fórmulas da sexuação. Então é um gozo referido ao ilimitável, que escapa ao quantificável, ao protocolável, ao passível de homogeneização. E penso ser muito importante reafirmarmos a radicalidade da tese de Freud no seu texto A Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa Mulher, em 1920, que há uma independência entre as características sexuais anatômicas, a identidade psíquica e a escolha de objeto. Então isso nos adverte completamente de não orientarmos as posições de gozo, conforme Lacan trata nas formas da sexuação, os gozos fálicos, e não todo, as pessoas imaginárias, ao homem ou à mulher. Fundamentalmente também pelo fato de que os gozos não habitam o homem ou a mulher, mas sim o corpo do sujeito. Desse modo, as formas da sexuação, as diferenças de gozo, não são binárias a um modo aristotélico, excludente, em que A é igual a A ou é diferente de B, como algumas perspectivas de estudo de gênero querem imputar à psicanálise. Mas A pode ser igual e diferente de B e ao mesmo tempo. E não há identidade, não há uma essência, o que conduz Lacan a estabelecer que não há relação sexual, não há complementariedade. E nesse texto, o não todo vai ser tratado pela Perla como uma ferramenta teórica que pode orientar a produção de um saber fazer com as manifestações subjetivas que fazem escutar sua diferença. Ela propõe como manifestações desse não todo, nas instituições, nos grupos, a experiência com o impossível e com o próprio mal-estar na civilização, fazendo referência ao texto de Freud. E outro ponto que eu gostaria também de ressaltar é que a clínica socioeducativa abordada não se refere ao modo como nós conhecemos no Brasil,
que é voltada a adolescentes e jovens autores de atos infracionais. Na Argentina, né, especialmente, a clínica socioeducativa busca abordar os problemas educativos a partir do trabalho teórico clínico entre psicanálise e educação, que se põe em diálogo com disciplinas como sociologia, antropologia, filosofia, pedagogia e pedagogia social. E essa abordagem se faz na articulação de 3 dimensões. Dimensões subjetiva, institucional e sócio-histórica. E trabalha, portanto, com o que não anda, com aquilo que não funciona nos enodamentos dessas dimensões, né? Subjetiva, institucional e sócio-histórica. Então, nesse sentido, a clínica socioeducativa trabalha com atenção singular coletivo, como Perla mesmo propõe, né? E eu remonto a Freud, né, que disse que todo homem é inimigo da civilização, né? Todo sujeito é inimigo da civilização, ainda que sermos a civilização seja condição para nos tornarmos sujeitos, não estamos completamente dentro dela. Por isso, o mal-estar na civilização. E não há uma dicotomia singular-coletivo, contudo também não há uma continuidade, e sim, propriamente, uma tensão. E o que pode a clínica socioeducativa diante disso que não anda? Perla é categórica: tratar as diferenças, fazendo atualizar o impossível do sintoma, que resiste ao quantificável, ao protocolável e ao passível de homogeneização. E para ela defende e desenvolve isso. Atualizar as diferenças é uma forma de fazer abertura, fazer ânsia para as diferenças comparecerem e terem lugar nas instituições e nos grupos. E eu penso que talvez seja essa a função ética e política da psicanálise na clínica e também na cultura, de fazer atualizar esse impossível. A autora relembra que as 3 profissões impossíveis são educar, governar e psicanalizar, e que o impossível, os desajustes e inevitáveis diferenças são constitutivos dos sociais, reiterando que de fato não há uma harmonia, né? A harmonia somente na música clássica e ocidental, né? Mas na vida humana, na experiência humana, não há nenhuma harmonia. Então, estarmos advertidos disso é fundamental para essa escuta e prática clínica. Então, a clínica socioeducativa visa assumir o impossível que habita qualquer campo. E isso tem implicações, como um freio na onipotência. Atualizar esse impossível é uma forma de fazer freio na onipotência, já que o impossível põe em questão qualquer decreto que venha se pôr como absoluto. Uma outra implicação é dar lugar às singularidades que advertem sobre a lógica de funcionamento do coletivo e que não respondem à lógica universal do discurso que faz a instituição andar. E uma outra implicação é fazer frente às derivas autoritárias que podem levar à onipotência e também à impotência. Interessante isso, porque à medida em que a instituição propala um ideal muitas vezes impossível de ser alcançado, pensando nos estudantes, por exemplo, né, que tentam alcançar esse ideal, e sendo, portanto, impossível de ser alcançado, podem ter uma experiência de impotência frente a esse próprio impossível. Então, ela desenvolve, reflete isso de modo muito interessante, no sentido de pensar o impossível não como impotência, mas como uma própria potência do desejo, né? Uma forma de fazer circular o desejo e promover aberturas para a diferença. Uma outra parte do artigo chama o não todo e o sintoma dissidente na classe e no coletivo.
e aí ela desenvolve sobre as condições sócio-históricas que configuram quais singularidades não ingressam no ideal que define e sustenta o universal de uma sociedade, da instituição e de um grupo, né? O que é admitido e o que não é no grupo, nas instituições. E é interessantíssimo pensar também nesses termos. Eu penso que o Brasil testemunha de modo pungente essa demarcação tremendamente rígida, né? Além dos sujeitos, né, que não correspondem à lógica operacional da instituição, é importante pensar também nos chamados marcadores sociais, como a classe social, raça, gênero, que são mediações importantes para serem levadas em conta em nossos trabalhos. E sobre isso eu lembro a Maria Helena Souza Pato, que tem demonstrado o quão o fracasso escolar é produzido historicamente e socialmente. E manifestações da dissidência do sintoma. Ela pensa no corpo desregulado, em adoecimentos profissionais, né? Eu quero destacar também, né, que esse artigo e o que ela propõe nesse artigo foi desenvolvido a partir de encontros com profissionais da educação, bem como estudantes, alunos. Uma outra manifestação é adoecimentos profissionais e dificuldades para o laço social, né, em estabelecer laço social. E ela destaca que o sintoma denuncia um não todo que escapa ao quantificável, protocolável e passível de homogeneização. É por isso que é tão importante existir intervenções como as psicanalíticas na instituição, no grupo, para fazer atualizar esse não todo, né, o que mantém as instituições em permanente movimento. Perla também menciona significantes da atualidade que tem definido os ideais na educação, como a meritocracia, que repõe essa razão neoliberal, a inclusão e seus impasses, como nós já trabalhamos aqui no grupo, uma inclusão que muitas das vezes acaba sendo também exclusão. E um outro significante também muito propalado é a formação continuada, né, que eu penso que às vezes corre o risco de querer alcançar uma pretensiosa assegurabilidade para trabalhar com isso que não funciona. E em relação à universalização e classificação do que é dissidente, ela faz 3 apontamentos. Uma tendência frequente de patologização do que não corresponde ao esperado, né? Isso é tremendamente presente no nosso cotidiano institucional, educativo, né? Por exemplo, o uso de Ritalina desde o ensino fundamental à universidade, a proliferação de categorias diagnósticas também, né, é um outro ponto que ela aponta, né, isso é emblematizado com o DSM-5, e uma tendência de judicialização das dificuldades. As instituições, ela faz referência a um estudo feito por Brenner, Galli e Martinez, de um livro chamado Judicialização das Relações Escolares, que foi feito a partir de conversas com Philippe Meiriel. E essa judicialização faz referência ao controle jurídico e punitivo que a escola tem se encaminhado, né? Esses autores apontam que os professores têm ocupado mais uma função de profissionais do direito do que propriamente de educadores, que o objetivo tem sido culpabilizar e resolver o erro por meio da punição. E aí uma tendência, ou melhor, manifestação desse modo de tratar a diferença é desembocar na segregação, né, que o VLB vai desenvolver com vocês. Ótimo. Obrigado, Lucas. Se você puder continuar passando. Então, sobre a segregação, o efeito da segregação, né, a Perla vai dizer que
o quão deletério pode ser, né, essa identificação com um líder forte, que sustenta identificações com esses ideais tão segregativos, né, entre os membros de um grupo. Ela ainda traz faz uma referência, um aporte teórico de Lacan, fazendo um contraponto, né, essa identificação verticalizada ao líder que o Freud traz da psicologia das massas. Ela menciona uma possível lógica coletiva, é o que ela tenta sustentar, em uma interação recíproca, né, de identificações horizontais. Essa é a grande diferença, ordenada em torno de uma questão em comum, né. Pode avançar, Lucas, por favor? Bom, quanto à proposta, né, da clínica socioeducativa, a interação recíproca, né, de identificações horizontais em torno de uma dificuldade, né, de uma produção em comum, que é que eu havia dito, pode avançar. Ela vai trazer uma referência do Servasco, né, para explicar um pouco, então, a diferença dessa lógica da classe versus essa lógica do coletivo. E essa lógica da classe, né, classes e coletivos, ela vai dizer que são formas diferentes, né, de relação com o impossível e com as diferenças, né, como que a classe abarca o impossível, como que o coletivo tenta trazer isso. Pode passar. Segundo ela, então, a classe pode ser entendida como um grupo, né, previamente determinado, né, imaginando uma classe, previamente no que diz respeito aos ideais que deveriam compor uma classe, né, quem ali está se adequa a esses pressupostos, né, ou seja, a lógica binária aí. Por exemplo, todos brancos, heterossexuais, estudiosos, ou seja, quem não se enquadra, né, essa perspectiva passa a ser visto como desviantes de uma falha do lado do indivíduo. Tá? Então, ou seja, falta algo no indivíduo, então o mesmo deve ser excluído. E ainda assim é um tipo de grupo que ainda se mantém inquestionável, né? Se mantém de forma inquestionável. Pode passar, Lucas? Bom, já ao contrário da classe, no coletivo, as singularidades de seus membros são vistas como indispensáveis, né, para a produção de algo em comum que os une. É interessante isso, né, porque vai ser a diferença, então, que vai bancar, de alguma forma, a união desse grupo. Ou seja, é a partir da produção horizontal entre os membros, e não mais vertical, né, que a inclusão da diferença pode ser vista como causa de desejo no trabalho educativo. Então, a causa do desejo, ela só acontece através dessa diferença, né? Bom, a classe possui uma única forma de tratar a diferença, uma lógica binária e excludente, daquele que não se encaixa. Já no coletivo, a partir daquilo que não anda bem, as singularidades são vistas na construção de algo em comum, né? Ou seja, a exceção contesta o universal pré-estabelecido. Isso vai ficar mais claro quando eu vou falar aqui dos exemplos, né, que ela dá, dos dois casos clínicos que são ótimos, né? Pode passar, Lucas. Então, essa perspectiva antissegregativa, né, que é o que a Perla que ela traz no texto, né, como a sua marca, né? A exceção encarnada, então, nessa dissidência, nessa divergência, o que implica em assumir a função particular da instituição, né? É importante ressaltar isso. Pode passar. Então, pensando nessa lógica, né, de constituição do coletivo, ela vai trazer, então, dois exemplos de como tratar essa diferença pelo não todo, para além de uma lógica binária e excludente, né? É interessante esses exemplos, que são exemplos, à primeira vista, assim, tão simples, né, no sentido assim, do que foi feito, mas como isso é marcante, como é essencial escutar o sujeito na sua singularidade. O primeiro é o caso de Julieta. A Julieta se recusa a ler qualquer coisa que não sejam contos de terror. E aí, então, a professora tem uma sacada, inventa uma estratégia para incluir, então, os seus contos de terror nas atividades da turma, né, que aí são contos de terror de autores argentinos, que a turma inteira vai ter que ler também, junto com outros trabalhos, né? Então, assim, ela consegue incluir isso que é do não todo da Julieta, né?
Muito interessante a professora ter essa sensibilidade de escutar isso e incluir no todo. Ou seja, do individual, não todo, ao coletivo. De um traço subjetivo à sua alocação no coletivo. Como que isso, que é, a princípio, disfuncional do sujeito, ele passa a fazer parte de um coletivo e aquilo ali passa a se realocar mesmo. Tá? Eu acho que esse que é o efeito, né? Pode passar, Lucas? E agora o caso do Matias, que se recusa a estar pelas manhãs, né, no espaço escolar, nas rodas, nos espaços, com os estudantes, né? E aí ela vai ressaltar a importância, ou da falta de importância, talvez, pedagógica, em se apegar a esse detalhe, né? Ele não entra em tal horário. Ela vai dizer da importância do Matias, ele vai conseguindo se inserir no seu tempo, ele vai se inserindo, né? O mais importante é que a sua inclusão ocorra de alguma forma, né? Ela menciona ali o seu olhar, ele para, fica olhando e vai se incluindo, né? Ou seja, essa é a condição do Matias, né? A condição subjetiva dele para estar com o outro, né? Isso é muito importante, essa sensibilidade, né? Pode passar, Lucas. Bom, os sintomas não devem ser abordados como incompletos, né? Portanto, não requerem reparação, né? Essa é a clínica que a gente milita, né? Pois respondem a lógicas diferentes, né? O não todo precisa ser contemplado no coletivo. Eu acho que essa frase resume o texto da Perla, né? Qual que é o objetivo, se a gente for pensar na nossa atuação de uma psicanálise aplicada, de uma psicanálise dentro de um contexto escolar, é disso que a gente tem que falar, né? E o tratamento pela via do não todo, né? A gente poderia arriscar que tem a possibilidade de romper essas barreiras institucionais, né? Desses discursos hegemônicos, né? De romper identificações cristalizadas. Daquilo que não anda, né? Busca-se incluir as diferenças, como nesses dois casos tão simples, mas tão pontuais, né? Que mostram exatamente esses dois modelos de inclusão, né? Bom, esses são os principais... Pode passar, Lucas, a última tela? Esses são os principais conceitos, né, as principais questões que a Perla traz no texto. A gente tentou trazer, assim, bem passo a passo, né, passando por todo o texto. E agora a nossa ideia seria tentar trazer alguma coisa, como o Lucas disse no início, assim, daquilo que nos tocou. Eu vou tentar ser bem breve, porque nos restam só 5 minutos. Então, eu vou tentar ser bem breve aqui para não tomar o tempo dos demais, nem do Lucas, e aí a gente abre a palavra. Uma coisa que me capturou muito nesse texto e que vai de encontro, né, ao que eu venho trabalhando hoje no mestrado, no meu projeto, que o meu tema é sobre cursinhos populares, é o ideal institucional, um discurso hegemônico. Assim como existe, como trabalhado em outros textos, o ideal de um aluno, por exemplo, o ideal de um aluno para uma inclusão, né? Existe um ideal desse aluno da inclusão. Eu tenho percebido como existe também um ideal hegemônico, um ideal institucional de um aluno para um cursinho popular, né? Só para vocês terem uma ideia, no campo dos cursinhos populares existe uma prerrogativa de que o que é um cursinho popular? A união do pedagógico e de pautas políticas. Ao olhar essas duas coisas, tem-se a ideia de que possibilitar que esse aluno que está nos cursinhos populares, que são oriundos, muitas vezes, de escolas públicas, né, e que não tem acesso de bancar um cursinho tradicional, né, que ele tenha acesso a uma vaga no ensino superior. Porém, muitos cursinhos vão militar a favor de que, em detrimento a isso, ou seja, é mais importante você dar uma consciência de classes, uma reflexão sobre as mazelas sociais, é mais importante isso do que a vaga em si, a possibilidade em si de acessar o ensino superior. Bom, e aí vocês já podem imaginar o conflito que isso gera, porque de um lado existe uma massa de alunos oriundos de escolas públicas querendo acessar a universidade e de outro, cursinhos populares que vão militar a favor de... Existe uma outra coisa aqui que nós estamos dizendo que é mais importante, talvez, que acessar a universidade.
E aí me remeteu uma fala de um coordenador, só para fechar a minha fala, no final de um ano, fechando aí as reuniões do ano letivo, o coordenador vai dizer para a gente assim, olha, eu estou muito satisfeito esse ano, porque terminou conosco aqui no cursinho 2, 3 alunos, mas esses 2, 3 a gente tem a certeza que está engajado na causa do cursinho. Ou seja, existe um discurso hegemônico que muitas vezes ele pode estar excluindo esses alunos, né? Então, é uma ação afirmativa importantíssima que, através de um discurso hegemônico, né, como a Perla disse, pode gerar esse não todo, pode gerar esse sintoma que muitos cursinhos apresentam, que eu posso arriscar de chamar de evasão. A evasão dos cursinhos populares é muito alta, muito grande. Bom, não vou me alongar mais, passo para você, Lucas, temos 3 minutos. Então, muito bom, Velber. Eu queria só destacar rapidamente também, né, como o texto da Perla tem escutado o trabalho que eu venho realizando na universidade, e aí eu fiquei pensando, né, quais são as possibilidades, quais são as vias de se escutar esse não todo. E eu penso, né, coloco pra gente conversar a respeito disso, eu penso que esse não todo, ele desponta no que tende a ser chamado de acolhimento psíquico, né? Só para atualizar, né, eu trabalho numa função de psicólogo educacional e eu tenho pensado, né, uma psicologia educacional orientada psicanaliticamente, ou propriamente uma psicanálise na universidade. E nós fazemos esse trabalho de escuta dos estudantes especificamente, mas também dos professores. E diferente de uma tendência a se pensar o acolhimento como algo da ordem do conforto, da conciliação com a instituição, da orientação, lembrando Freud, né, previa de porre, né, como se faz em uma pintura, o acolhimento que eu tenho tentado realizar é justamente o contrário, um acolhimento que eu penso radical, que acolhe o que o sujeito produz, ou seja, como ele se posiciona subjetivamente diante da sua queixa. E a partir dessa escuta do que não se inoda nas dimensões subjetividade, instituição e sociedade, como a Perla apresenta, eu tenho proposto outras formas de intervenção e, além disso, levado esse não todo que eu testemunho na escuta singular dos sujeitos para outras instâncias, né? Temos alguns projetos que eu tenho coordenado, por exemplo, um projeto que chama Ciranda Estudantil, que é de extensão, que se destina a toda a sociedade, e visa pôr em rodas de conversas públicas temas que comparecem nessas escutas, né? Inclusive, eu convido vocês para participarem de uma roda que vai acontecer dia 10 de novembro sobre branqueamento racial, com a Lia Weiner. É algo fundamental, e aqui no sul, na Serra Catarinense, onde eu trabalho, né, que é efeito desse processo de branqueamento que se mantém até hoje, isso se atualiza de um modo imperativo nas formas também de subjetivação aqui na cidade e também na universidade. Um outro projeto que tenho também desenvolvido é o que chamamos de Apraxia Educacional, Educação, Subjetividade e Cultura, que é um projeto com os professores, com o corpo docente da UFSC do campus Curitibanos, e tem sido muito fecundo esse espaço, porque também é uma forma de, além de escutar os professores, mas também de trazer algo que eu escuto, que eu testemunho na escuta dos estudantes. Logicamente que não são casos específicos, mas se trata de levar alguns assuntos, né, que eles trazem e põem em questão completamente o procedimento lógico institucional. E tem sido muito importante isso para fazer movimentar a instituição. E um outro trabalho também é o que chamamos de tropeiros, masculinidades em debate, que é um trabalho, né, geral, é extensão, né, esse projeto, mas ele é também, sobretudo, com os homens, com as pessoas que se identificam como homens. E esse trabalho tem sido muitíssimo interessante no sentido de pôr em questão
essa masculinidade inquestionável. E tem sido importante, né, e muito marcante para mim o como esses encontros e as falas desses homens em relação a esse processo de masculinização, né, pelo qual eles são formados, como nesse processo tem furos, né, se irrompe aí de algum modo, né, se não todo, essa tentativa fálica e machista de domínio, né, por meio do sofrimento dos homens e suas crises que se colocam. Tanto é que eu penso que em torno de 5% são estudantes, homens que procuram esse atendimento de acolhimento psíquico. É interessante que, quando esses procuram, a grande parte desses estão assim, em situações limite. Ou seja, quando estão em situação limite, aí que vão buscar alguma forma de elaboração, alguma forma de contorno para esse não todo que irrompe nessa normativa fálica e machista. Enfim, tem algumas questões também que eu coloco sobre a hipótese de um declínio da diferença sexual que tem se falado, especialmente protagonizado pela Paul Preciado. Eu ponho isso na roda para nós pensarmos a respeito. Eu fico pensando do que nós estamos falando propriamente, né, quando se fala em um declínio da diferença sexual, já que na psicanálise tratamos da diferença sexual, até onde eu tenho entendido, como ético, inclusive. E um outro ponto também que eu queria colocar é sobre o próprio sexo. O que nós entendemos como sexo? Né, que eu acho que superpassa todo o texto da Perla e nos põe a pensar. Eu fiquei lembrando agora de um texto do Freud que ele disse que sobre o sexo as crianças fazem teorias sexuais infantis, um pouco apontando para o enigma do sexo. Enfim, são mais questões, pontos para a gente continuar refletindo a respeito. É isso, muito obrigado pela escuta. Marcelo, muito obrigado pela indicação. Como eu coloquei, né, eu percebi que o texto tem escutado o trabalho que eu tenho feito aqui em Curitibanos. Velbe, obrigado pela parceria. Lucas, só fala um pouquinho mais da imagem do Vitor Arruda, que acabou que você iniciou e a gente não viu a imagem propriamente, agora sim. Ah, sim. Eu posso, mais uma vez, compartilhar com vocês. Olha só, essa imagem. Vocês conseguem ver bem? Sim. Sim. Então, na verdade, né, o que falar, né, de uma imagem que já se diz e muito. É mais só provocar mesmo a nossa fala, nos provocar aqui a pensar a respeito sobre essa demarcação que é tão reafirmada, inclusive, das fronteiras de posições de gozo, né? Falando por meio de outros termos, também demarcações de identidades e os efeitos disso. E eu penso que essa obra põe em questão completamente essas demarcações, como Freud já apontava, né, o inconsciente não reconhece a diferença sexual. E eu penso que essa obra traz um pouco isso. O que vocês acham? É isso. Eu posso parar o compartilhamento? Alguém quer falar a respeito?
Opa, eu não escuto a Margarete. Margarete, aciona seu microfone aí. Voltou o som? Voltou. Então, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada aí pela fala do Lucas e do Weber. Muito rica a leitura que vocês fizeram, né, do texto da Perla. E muito interessante as questões que Lucas coloca aí acerca do texto, do trabalho que ele vem desenvolvendo, né? Acho que ele colocou aí umas 4 ou 5 questões que dariam boas discussões aqui para a gente, né? Eu queria começar colocando uma questão para vocês em relação a essa atualização do sintoma, né, que a Perla traz aí, em relação à questão da diferença, né, que é atualizar a diferença e atualizar o sintoma. Eu queria que vocês comentassem um pouco, até a partir do que vocês trazem da experiência de vocês, que eu achei interessante que vocês se incluem, né, tanto o Lucas quanto o Weber já se incluem nesse trabalho implicado aí que vocês realizam, né? E eu entendo que essa questão da atualização dos sintomas só se faz com essa implicação do próprio analista aí no processo, né? Na intervenção. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco e peço que a gente faça blocos. Então, pergunto se tem mais alguém inscrito para a gente poder circular a palavra. Margarete, antes de rodar a palavra, a gente combinou do Diego usar agora alguns minutos para apresentar a pesquisa que eles estão fazendo lá na Colômbia, e aí depois a gente faz o debate, pode ser? Pode. Diego, então, boa tarde. Boa tarde, novamente, para todas, para todos. Estamos lá. Então, um segundinho somente. Achava que íamos fazer discussão. Depois nos apresentaram uns minutinhos, mas eu arrumo aqui o negócio para apresentar. Diego, onde está? Aqui. Agora, que estava falando com a Jorlades, que está em outra reunião aí, mas ela já vai também a entrar, que é a parceira do projeto. Aqui eu vou compartilhar. Estão vendo aí a janela? Vendo o conteúdo? Ainda não. Ainda não. Aqui me aparece. Sim, agora sim. Agora sim? Ok. Sim. Não. ¿Podéis entrar? Não. Sim, já vemos. Ok. Segundinho. Então, assim, o projeto que a gente está trabalhando já faz, em realidade, 8 meses. Entrou. Segundinho. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien allí? Hola. Bueno, buena tarde. Me dicen porfa si se escucha. Sí, sí. Sí, se te escucha bien. Vale, gracias. Bueno, entonces buena tarde, me presento, mi nombre es Jorladis Giraldo.
y con el profesor Diego les vamos a hablar sobre el tema de cómo se vinculan y cómo se resignifican los actores de un proceso socioeducativo. Continuamos, por favor. Entonces, este tema lo vamos a abordar a partir de una investigación que estamos desarrollando actualmente en Colombia y que se titula ¿Cuál es su modus operandi? Una mirada a las investigaciones, una mirada a las metodologías del programa de atención integral con adolescentes en conflicto con la ley en centros de atención especializada de la ciudad de Cali, desde la interfase psicología, psicoanálisis y educación. Continuamos. Esta investigación es financiada por la Universidad Santiago de Cali, en la convocatoria 003 de 2020 de investigación aplicada, y se realiza con el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la participación de la ONG Crecer en Familia en los centros de atención especializados Valle de Lili y Buen Pastor en la ciudad de Cali, Colombia. Esta investigación entonces tiene el propósito de evaluar las metodologías en los programas de atención integral para educar o formar adolescentes en conflicto con la ley dentro del sistema de responsabilidad penal en la ciudad de Cali. Para ello, entonces, los objetivos que nos planteamos fueron analizar las metodologías aplicadas en los centros de atención especializada de la ciudad de Cali, elaborar un mapa sobre las actividades y programas en los centros de atención especializados de la ciudad de Cali y finalmente analizar las semejanzas y las diferencias entre metodologías en orientación a crear un eje común de intervención clínicamente orientada para el trabajo con los adolescentes en los centros de atención especializada. Desde allí, entonces, perdón, un momento. Con algunos avances que se han obtenido a través de entrevistas de orientación clínica, nos han llevado a indagar sobre vínculos, significaciones y resignificaciones, teniendo en cuenta que el vínculo nos remite a relación, interacción, conexión subjetiva e intersubjetiva. Desde allí, entonces, nos lleva a hablar de qué es un significante. Entonces, decimos que el significante es entendido como lo que representa un sujeto para otro sujeto, es decir, un significante representa otro significante y en ese sentido, este se constituye como una unidad de orden simbólico, puesto que este es estructurante de los sujetos. De acuerdo a esto, entonces, Diego les hablará de algunos significantes que se han encontrado. Gracias. Bien, en estos centros de atención especializada acá de la ciudad de Cali, los chicos llegan, pues son tomados pues por la policía, son llevados allá. El sistema es igual a como sucede acá en socioeducación y empiezan a esperar, ellos están allá mientras esperan que un juez decrete pues las medidas correspondientes. Y cuando ya también se decretan las medidas, pues hacen todo el proceso correspondiente de la sanción que les han aplicado. En medio de esto, pues aparecen los actores, ¿no? Los actores que son los actores del acto socioeducativo junto con los adolescentes, que son los socioeducadores. Tenemos pues personas que en los centros donde estamos estudiando, básicamente, tienen formación técnica de oficinas, como dicen aquí en Brasil, que realizan pues una instrucción a estos chicos pensándolos en que cuando terminen su proceso ellos tengan un saber a favor y puedan salir a su medio a realizar otras actividades diferentes a aquella que les llevó a estar sometidos a esa sanción o a esa infracción de la ley.
cuando se dan esas relaciones entre los socioeducadores y los adolescentes, empieza a darse un lenguaje que empiezan a hacer unos códigos identitarios o de identificación. Los chicos, por ejemplo, hablan para los socioeducadores, les dicen, los llaman de papá, los llaman de padre, los llaman de mamá, de madre, los llaman de chía, de tía. Y cuando comenzamos a trabajar con los socioeducadores, básicamente estamos trabajando en un primer nivel sobre las metodologías, les recuerdo. Entonces solamente hemos trabajado a nivel de las entrevistas, nos faltan los espacios de habla, de hacer todo un proceso mayor de elaboración subjetiva, pero estos primeros acercamientos nos dejan ver que los socioeducadores observan ese hablar de los chicos como papá, mamá, tía y otros que ahorita se los presento, en especial el de papá como en un sentido de ausencia que ha habido que ha tenido ese adolescente de un padre, un sentido de extrañamiento y como un grito, ¿no? Eso, regularmente los adolescentes hablan y en realidad es un hablar que podemos identificar como ese grito de auxilio, de ayuda, un llamado a la presencia con una cualidad que tal vez el padre, si hubo, no la tuvo, o si no lo hubo, pues aún más de comprensión y de protección para ellos. La madre también es como llamado a la presencia con cualidad de protección y comprensión, y la tía con un llamado de aquella que esperarían en algunas socioeducadoras especialmente, porque es tía, no es tío, es tía, como la que cuida, porque en Colombia pues se presenta, también aquí como en Brasil, pues algunas familias en su reconfiguración los hijos son criados por tías, por abuelas. Entonces la que cuida, la que acolita, la que protege e incluso aquellas que muestran cierto grado de complicidad con su accionar. Algunas también le llaman hermanas, especialmente hermana, y bueno, el hermano es para los adolescentes entre sí, pero algunos socioeducadoras le llaman de hermanas, como buscando una complicidad, como buscando seguirles o ser seguidos y como también solicitando protección. De parte de los socioeducadores encontramos también como es su correspondiente el que le llamen de hijos. Y especialmente porque la mayoría que son padres, padres de hijos, de chicos adolescentes, ven en ellos como si fuesen sus hijos y se genera como una condición de un significante temor de mi hijo puede ser o caer entre comillas en esta desgracia. Entonces como que la dedicación de guiarlos es un poco más comprometida porque se asumen como si estuviesen hablándole a sus propios hijos. Y esto es muy interesante porque a pesar de que ellos se resisten a que sean llamados como padres, ellos les devuelven a los adolescentes el decirles hijos. Bien, en cuanto a los vínculos, el vínculo de enlace que más se ha venido observando, a pesar de que institucionalmente ellos son denominados, los adolescentes son denominados por los socioeducadores como beneficiarios y ellos se autodenominan como educador formador, en medio de esa relación, lo que empieza a funcionar es un significante que va entre la confianza y la desconfianza. O sea, confianza del adolescente en el adulto, en el socioeducador, y confianza o desconfianza desde el educador para el adolescente. Bien, esos vínculos de afecto justamente que están planteando cierta relación en esos centros de atención especializada. Voy a traerles algunos de los casos solamente, para que también en algún momento puedes encontrar de parte de ustedes la retroalimentación, las cosas que podamos conversar un poco más en profundidad. Entonces, un socioeducador, que hemos denominado pues educador 1, nos plantea, ¿no? En muchos momentos ellos me dicen, yo he aprendido un montón de cosas, pero estoy preocupado. Y les digo, ¿por qué, mijo? Y la respuesta es, papá, es que yo ya voy a salir y me tengo que ir para mi barrio y yo estoy amenazado allá. O sea, claramente hay una voz de búsqueda como de protección y de preocupación hacia el padre. Ese mismo socioeducador nos plantea luego, en esa misma entrevista, que ellos empiezan a crear esos lazos afectivos que nunca tuvieron en la calle, que ellos a veces pueden hablar, te pueden decir, mamá, que nunca tuvieron una madre y ven a una psicosocial, a una profesional de la socioeducación que les brinda tiempo, cariño, respeto, los escucha y los empiezan a ver
como este tipo de patrón que no tuvo en la calle. En la calle también puede ser en la casa, o sea, fuera del centro educativo. Voy a retomar aquí a un socioeducador 2 que plantea lo siguiente. Aquí muchas veces empiezan de cero, los adolescentes empiezan de cero. Por ejemplo, les dicen que firmen aquí y ellos responden, no mamá, yo no sé firmar, no mamá, yo no sé escribir. En esa lógica que nos referencia un poco las dinámicas que han tenido estos chicos de falta de oportunidades en educación. Dice esta misma socioeducadora, hoy por ejemplo tuve unos muchachos aprendiendo a coser y entonces se sorprenden. Uy mamá, yo puedo aprender a entubar. Entubar es tomar la bota del pantalón abajo y estrecharla. Entonces resaltan como eso, a partir de un oficio que van aprendiendo los chicos y como su gratitud también es como acuñarle esa denominación de mamá. Y dice esta socioeducadora que incluso en la calle, cuando algunos ya son egresos de los CAE, los ven en la calle, las ven a ella en la calle y le dicen, mamá, a veces estoy en el paradero y chao mamá, cuando ya han salido de ese centro. Y por último tomo aquí a un socioeducador, aquí voy a tomar este socioeducador, que nos da un elemento bien interesante de cómo justamente se dan esos vínculos de confianza y desconfianza, pero también esa relación de filialidad que los adolescentes colocan como para hacer menos penosa la estadía en esos centros de atención especializada. Entonces dice este socioeducador, pues a mí personalmente el hijo es el que está esperando que su mamá le solucione, que su mamá lo apoye, que su mamá esté ahí. ¿Y qué espera una mamá? Ver a su hijo bien en todos los sentidos. Entonces, el sentido de cuando ellos te dicen mamá y te digan con esas ganas mamá, entonces muchas veces yo les digo, yo no soy su mamá. Cuando yo me enojo, yo les digo, si yo fuera su mamá, a mí me dirían madre. ¿Por qué no? A mí dígame, y dice el nombre, porque es que usted está aquí por su mamá, porque usted a su mamá la atacó. Entonces toman como los casos de los adolescentes y de alguna forma algunos socioeducadores no quieren dejarse meter en la lógica denominativa de mamá, como que se les percibe con cierta incomodidad y molestia, pero como decía inicialmente, a la vez también ellos reproducen y entran en la lógica de ese mismo discurso. Entonces, básicamente sería eso. A ver si aquí tengo otro caso que me parece interesante compartirles un poco en el discurso de los socioeducadores. Aquí, y nosotros como instructores les dejamos claro a ellos que no somos el papá, que no somos el cucho, el velio, pero esa en la forma de ellos, está en la forma de ellos expresarse, pero nosotros les hacemos entender que nosotros no somos sus cuidadores, intentando ratificar lo que no quieren ser, pero sabemos en psicoanálisis cuando se niega algo, se afirma otro elemento, que somos sus cuidadores, facilitadores y que somos la figura de autoridad dentro del centro. Ahí que nos familiarizamos con el papá y con el cucho, por ejemplo. En el caso mío, tengo mis hijos. Les digo, hijo, ¿qué te pasa? A los adolescentes del centro. Ese acercamiento como para darle esa confianza, pero no es que sea mi hijo, pero conscientemente uno tiene a sus hijos y los ve como sus hijos, porque están en las edades que tienen sus hijos. Pero hay otros que dicen, papá, buenos días, mamá, buenos días, ¿cómo están? Bien, papá, bien, hijo. Mi cucho sí me entiende, mi papá tal sí me entiende. Bueno, entonces esto es lo que hasta el momento en esta investigación de mirar las metodologías hemos encontrado y observamos que, como les decía ahora, es esta familiaridad que construyen los adolescentes con los socioeducadores, lo leemos más en términos de alivianar toda esa carga emocional que puede significarles el estar allá privados de la libertad, porque efectivamente todos están sobre una sanción privativa de la libertad. Y es básicamente eso. Dejo de compartir. Ahí están nuestras referencias. Y bueno, ahí tengo que aclararles que este nombre es el mismo nombre con el cual yo
presenté la propuesta de postdoc que pues el profesor Marcelo pues fue mi tutor ahí en esa posgraduación, en ese postdoctorado, y lo que hice fue un poco ajustar la propuesta, porque la idea es presentar y empezar a trabajar socioeducación en Colombia, que allá no se ha trabajado como se ha adelantado en Brasil. ¿Ya? Muchas gracias, muito obrigado aí pelo espaço. Obrigada, Diego, pela apresentação. Com certeza você vai continuar com a gente aí no debate, né? Isso, continuamos aqui. Só um minutinho, a Jorladis ainda está? Eu não apresentei a Jorladis, vergonha, ela estava em outra reunião e eu falei rapidamente que entrar aqui com a gente. A Jorladis é a parceira, pues, que está comigo no projeto, é uma recém-egressa do programa de psicologia da universidade que eu estou trabalhando agora. Então, eu também fiz o convite, como o Marcelo convidou a los dois, para apresentar. Estamos aqui no Brasil, incluso nós estamos aqui em BH, neste momento, compartilhando algumas coisas com Maria José, por aí via Maria José, que nos ajudou muito num contato para fazer uma visita. A gente já vai estar indo amanhã, mas estamos um cúmulo de experiências bacanas para compartilhar na Colômbia. Ok, obrigada. Tá. Lucas. Margarete, só um segundo. É para eu parar de gravar então, né? Acho que sim, né? A gente tem feito isso no momento